ser álcool, óleo, água, eu falei isso no grau, pressão. E a vazão, a quantidade que está se deslocando por hora, por minuto, por 5 minutos, por século, por ano, aí cada um vai fazer uma definição. Por que tem que começar a definir pressão e definir vazão? Porque a pergunta que os amigos fazem, mas foi ele aqui, eu fico inseguro quando eu for fazer um teste hidráulico do pacote, quando é que está bom, como é que está bom, como é que está. Tem coisas que você vai aprender no dia a dia, porque cada câmbio tem uma característica diferente. E tem câmbio que tem em determinados pontos, determinadas engragens, ela tem um vazamento muito grande. Por exemplo, tem um câmbio da foto, vocês devem ter que ele tem um freio lá no meio, então, e ele tem um furo. Quando você aplica ele vaza, sopra mesmo. Primeira vez que eu fui fazer, eu fiquei em pânico. Quem me socorreu foi seu Milton, lá de Lauro de Freitas. Ele falou, não, eu também sofri com isso, fiquei doido aqui, mas é assim mesmo. Aí eu parei e fui pensar, a pressão é aquela, mas naquela expressão tal, vamos botar lá a pressão de 10 PSI, exemplo. Mas para aquela condição, você tem uma vazão de 50 litros-horas. Por quê? Porque do outro lado, em muitas condições aqui, o fluido do óleo, ele vai ter que ter uma vazão elevada, porque ele vai fazer um trabalho aqui e vai seguir mais adiante fazendo um outro trabalho. Segura aqui, por favor. É o exemplo, um problema que é comum acontecer após uma reforma de uma transmissão automática, aí vocês têm que ter o conhecimento para passar cobrado por esse exemplo de vocês, seja quem for. Bota ele contra a parede. Quem não tem competência não se estabelece. Você pega o câmbio, monta o câmbio todinho, tá? Bota os anéis novos, é muito caprichoso, e bota o câmbio no lugar. E no outro dia vai fazer o câmbio tá vazando. Aí você tem que tirar e botar os anéis velhos. Porque os anéis velhos muito bem. Pega um anel que ele tem um corte dos dois lados, aquele cortezinho. Geralmente alguns câmbios vem assim, se tiver a oportunidade de mostrar isso, você monta. Aí você vai fazer o trabalho da montagem do câmbio e vem na reposição, para baixar custo de produção, a fábrica só fez o corte de um lado. E agora? Você vai colocar os dois cortes, um e faça do outro. Você tem que estar atento a esse detalhe, isso não vai ter literatura em lugar nenhum. Se eu já vi, rapaz, tem essa diferença. Que é a questão de você ir trabalhando com o câmbio e olhando e conseguir nesse universo enxergar detalhe um após o outro. Aí do tamanho igual com o outro. Porque quando o fluido entrar, que tem um furo aqui que ele entrar, ele vai correr para cá e o outro correr para cá. O anel está aqui, né? Aí o anel, o de cá, desse lado, ele tem um degrau, uma fenda, aí o óleo entra. Quando o óleo entra, ele pega o anel e faz isso, ó. Desce na parte interna por dentro de si, a pressão aí o anel fazer isso contra a parede para raspar melhor. Exatamente isso. E alguns com pressão também tem. É essa a finalidade. O câmbio também tem isso. Certo? No caso aqui com são três, esse outro, colocar para baixo, porque aí o grande aqui vão ficar com Vamos lá, boa pergunta. Se alguém vai responder, observe o ponto de vista aí. Pergunta dele foi boa. Mas a questão foi errada, eu não posso fazer para baixo. Originalmente, se o fabricante fez com esse interesse, você vai montar, significa que esse do meio tem que ter dois dois lados. Beleza? Gente, o fabricante tenha feito uma mudança técnica para melhorar o produto. Você pode estar fazendo uma reposição. O que eu estou chamando a atenção é que os senhores fiquem atentos para não tomar um prejuízo. Mas você não acha que é exagero, não? Não. Pegamos uma Emotion agora lá. Solicitamos as válvulas amarelas. Certo? Ele vazando. Vieram brancas. Eu devolvi. Aí o cara da venda lá falou, não, a válvula está certa, não. Porque a branca é uma coisa, a amarela é outra. Aí ele mandou. Depois ele mudou para falar, tem um curso pronto. Tem, você está pronto. Vamos lá. Esse câmbio aqui está suave. Esse câmbio aqui, isso aqui, foi maturo, está suave. Está bonitinho assim, mas está ordinário. Beleza? Vou falar um negócio para vocês aqui.
Eu falei que essa viagem aqui está rodando, tá? Eu monto aqui e esse carro vai rodar normal. Entendi. Vamos lá. Essa embreagem aqui, ela atraca a carcaça do carregador planetário para arrastar junto. Que marcha ela faz? Qual é a carga de torque que ela vai enfrentar? Você tem a quarta com o carro na inércia ou você já tem uma quarta com o carro em velocidade? Mas esse problema aqui na C1, filhão, ferrou. Porque você vai tirar de engata, você vai tirar da inércia, só que ela vai desmontar, ela vai moer, vai patinar os discos. Ah, como é que você sabe disso? Tem um manual? Não. Câmbio do cliente, você tirar da Ferrari, não monta que eu não tenho dinheiro, a gente tem que tirar, montar e a peça funcionar e rodar. Aí, mentiroso. Mentiroso. Não vai acontecer se você pegar um cliente e a peça montar, a peça rodar. Aí você para e começa a pensar. Eu não uso isso aqui para tirar da inércia. Ele não vai rodar muito. Ele sai rodando, aí o carro ficou aí, acho que ficou bom. E 2 meses depois, ela vem no rebote, todo com ele. Então, senhores, eu não tenho, escuta, eu não tenho aqui uma aplicação no que diz respeito à pressão, igual que eu tenho no freio de baixo e ré. Porque eu estou com um carro de movimento, de velocidade. Aí, olhando de frente, tá olhando essa vasculhar aqui, ok? O que eu estou falando que é portado é isso aqui. Deu para entender? Por a parte de dentro. Dentro do anel, né? Ele está dentro da caminhonete. Se o óleo entrar aqui, o óleo encontra isso aqui, o óleo empurra. Ele entra aqui, empurra. Vai ter um degrau, empurra isso assim. É porque eu não tenho nenhum negócio, mas é você olhar de frente. É isso. Essa face aqui é essa aqui. Essa de fora é essa aqui. Eu vou tentar cortar esse posturante ali. Exatamente. Tem que ser muito bem aprofundado. Você tem que passar a dominar, já você vai dar uma explicação ali, sobre até propriedade dos materiais, cara. Isso não é coisa só de engenheiro, não. O mecânico tem que ter um mínimo de entendimento. Para quê? Para ele fazer um bom serviço. Entenderam? Então assim, tem que... Cara, é diferente, cara. Tem muita gente aí abrindo o câmbio e ele submete-se a fazer aquilo para pagar aquela conta naquele momento. E se esquece que aquilo ali pode gerar uma despesa maior. Na minha cidade eu fui criticado uma vez porque eu falei que descarbonização de motor é abrir. Falaram para mim, eu tenho um aluguel para pagar, você não sabe, eu sei. Aí ficavam botando produto milagreiro para diluir, para descarbonizar, o que acontece? O motor dentro tem artérias. Soltava aquela, vamos supor, canais de óleo fino, soltava aquela burra, aquela lama, começava a entupia, o motor batia. Aí o dono do carro voltava e botava o motor na conta do mecânico. Adiantou a economia de palito, velho? Fala pra mim. Não adianta, é burrice, desculpa. Mas você pega para fazer, vai revisar, é olhar tudo. Você dorme tranquilo, você fica com a cabeça tranquila. Por que tem coisa lá que às vezes eu falo, não vou fazer isso aí? Porque isso aí tá certo. E por isso que eu fiz aquele teste contigo ontem. Você vai fazer ganhando confiança, fazer, eu falo, não, tá certo. Não é prepotência. Você fez com um cuidado devido, tá certo. O problema pode estar em outro lugar. E de fato o problema está em outro lugar. Vamos aqui. Essa também, a 1341, a 240, mas acontece na maioria dos carros dos câmbios que está na linha Hyundai, que é a 6LF, a 6LF, né, quando não tem um problema, é começar a dissolver os discos por falta
por degradação do óleo e a falta de conservação e começa a obstruir. Começa a fazer o barulho de escovar, aquele barulho que não, tira aqui, bota, para ficar bom na hora. Mas parou, resolveu a causa, é um papel, é um composite que vai dissolver o resto. Até tocar no aço, começar a comer o aço, soltar uma lubrificação, ela gira em velocidades 6 a 7 vezes maior do que um câmbio manual. As engrenagens que velocidade, vocês observaram aqui Caetano e então vou mostrando que você gira um pouco ela embala, diferente de um câmbio manual, e ela em alta rotação, qualquer fluide que sai de metal, ela se desbalanceia, quebrando os dedos, os dentes. Trabalhar aqui hoje, também tem negócio.